Sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário que você vai estar assistindo essa aula, mas é um prazer estar aqui com vocês de uma forma bem atípica, né? Acostumados a ter esse contato direto com vocês, um contato que, né, eu particularmente prefiro, mas é uma situação atípica e a gente tem que ser resiliente, então a gente vai buscar alternativas para que não haja prejuízo no conteúdo, para que a gente possa continuar com o nosso processo de aprendizagem, que é o mais importante. Mesmo que nós não estejamos juntos pessoalmente, nós vamos estar aqui através dessas aulas. Eu vou deixar meu WhatsApp pessoal com vocês também, caso vocês tenham alguma dúvida serem tiradas. Durante o período das aulas, eu vou estar online no chat, no sistema da faculdade, então tem o meu Instagram também, então há formas de comunicação. Não tem como a gente não ter canais de comunicação. E qual que é a ideia da nossa aula hoje? O que a gente vem tratar? Hoje nós vamos tratar de princípios do direito processual civil. A aula 1 a gente já tinha alguns princípios naquele material, mas eu resolvi fazer um apanhado geral. Todos os princípios que a gente vai ver, e nós temos que ter um cuidado muito grande, porque artigo 1º ao artigo 12 é a estrutura de princípios de normas básicas do direito processual civil. Então, pega o código, pausa esse vídeo, pega o código de vocês, vamos acompanhar, porque nós temos várias coisas interessantes para a gente trazer aqui. Tá? E como eu não tenho quadro, infelizmente eu não tenho um quadro para estar rabiscando, vocês sabem que eu gosto de rabiscar, eu vou ter alguns slides para a gente estar auxiliando no nosso desenvolvimento. Ok? Então, para começar a falar dos princípios de direito processual civil, a gente vai começar a falar do artigo 1º do CPC. O artigo 1º do CPC. Esse artigo 1º, a gente vai fazer uma análise bem superficial, bem fria, nem haveria necessidade de tê-lo no nosso CPC. Por quê? É óbvio que toda e qualquer interpretação normativa tem que ocorrer à luz da Constituição Federal. Toda interpretação que a gente vai fazer de textos de leis infraconstitucionais, elas necessariamente têm que estar de acordo com o que está previsto na Constituição Federal. Não tem como fugir. Não tem alternativa. Por quê? Qualquer interpretação que seja contrária à nossa Constituição Federal, ela é uma interpretação inconstitucional. E se tiver alguma norma que tenha previsão legal contrária ao texto constitucional, essa norma é uma norma inconstitucional. Mas qual que é a ideia do legislador? Ele veio para reforçar essa ideia de um processo civil constitucional. Um processo civil que vai obedecer, acima de tudo, às normas constitucionais. Essa é a ideia do nosso legislador. Então, artigo 1º, interpretação conforme a Constituição Federal. O artigo 2º também é um artigo bem tranquilo de interpretação. Algumas normas nós já vimos, vocês já viram também em TGP, é bem tranquilo. O que fala esse artigo 2º do CPC? O processo vai ter início por iniciativa das partes. O que é isso? Inércia. O poder jurisdicional, a jurisdição, ela é parada, ela é inerte, ela precisa ser provocada. E a forma com que nós provocamos o Estado, a forma com que o particular provoca o Estado é através do exercício de direito de ação. Eu peticionar, eu criar uma petição inicial, procurar o judiciário, fazer o protocolo, eu estou provocando a jurisdição. E o impulso oficial. O processo começa por iniciativa das partes, porém, o andamento processual será dado pelo juiz. Então, o Poder Judiciário, a estrutura judiciária, fica responsável em dar o andamento processual. Beleza? Artigo 2º do Código de Processo Civil. Artigo 3º também é uma norma que a gente já conhece. Nós já fizemos a revisão de jurisdição e nós falamos do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Primeiro, tem previsão constitucional. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, já trata que houve uma reprodução no nosso artigo 3º. O que é esse princípio da inafastabilidade? Só para a gente recordar. Nenhuma lei e nada pode impedir o meu acesso ao judiciário.
Eu tenho o direito de acessar o judiciário através do meu exercício de direito de ação para que o Estado resolva o meu caso concreto. Essa é a ideia que nós temos do princípio da inafastabilidade. Só que nós também já trabalhamos lá atrás que esse princípio comporta exceções à inafastabilidade. Nós temos algumas exceções onde, em primeiro momento, a gente fica impedido de acessar o judiciário. Aí sim, em um segundo momento, nós temos acesso ao judiciário. Primeira exceção que nós já trabalhamos em sala de aula. Nós temos a primeira exceção, é o habeas data. Previsão do habeas data. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 72, trata do habeas data. Nós temos uma lei também infraconstitucional, a Lei 9507 de 97 também trata do habeas data. Por que que é uma exceção? Primeiro, nós temos que tentar de forma administrativa, só para a gente recapitular, o que é habeas data? É ter acesso ou retificar informações pessoais perante órgãos públicos. Por que é uma exceção? Primeiro eu tenho que tentar de forma administrativa ter acesso ou retificar, aí se não for possível, passo para o judicial. Fundamento, súmula 2 do STJ trabalha sobre isso. Nós já estudamos, a gente já está fazendo uma breve recapitalização do caso. Segunda exceção que nós vamos ter, direito desportivo, artigo 217, parágrafo 1º. Por que que é uma exceção, Rafael? Primeiro, eu esgoto as instâncias na justiça desportiva para depois eu poder ingressar no Poder Judiciário. Lembrando que justiça desportiva não é órgão do Poder Judiciário, ok? Então, quando a gente fala de direito desportivo, eu não estou me referindo a órgão do Poder Judiciário. Então, qualquer problema desportivo, primeiro eu vou gastar todas as instâncias na justiça desportiva, aí depois eu posso entrar com a ação judicial. Ok? 217, parágrafo 1º. E uma outra exceção, as ações previdenciárias. Primeiro eu tenho que ir lá no INSS, eu dou entrada no meu pedido de benefício. Se for negado ou se demorar a me responder muito tempo, aí sim eu tenho condições de ingressar com a ação previdenciária. Ok? Isso aqui nós já vimos quando estudamos lá atrás jurisdição, a gente só está recapitulando então essas questões. Beleza? Próximo princípio. Princípio da duração razoável do processo. Aonde tem previsão isso, gente? Artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal. É o último inciso do artigo 5º. E também tem previsão no artigo 4º do CPC. Algumas questões importantes relacionadas a esse princípio. Primeiro, duração razoável do processo não é sinônimo de celeridade processual. Não confundam. São duas coisas distintas. O que esse princípio quer dizer? Olha, o processo não pode demorar muito. Qual é o problema? Nós não temos parâmetros para aferir se o processo é rápido ou não. Ok? Então, no Brasil, existe esse princípio, mas não há parâmetros para afirmar, olha, isso aqui é rápido, isso aqui é lento. Então, não tem esses parâmetros. Ok? Foi inserida por emenda constitucional, então não é lá do Poder Constitucional originário, e tem origem legislativa lá no Pacto Social da Costa Rica, no seu artigo 8º, item 1, trata sobre isso. Uma questão importante, no Brasil, lentidão processual, ou vamos falar mais chique, letargia processual não gera indenização, ok? Vocês vão encontrar isso aonde? A Corte Europeia de Direitos Humanos traz a letargia processual como possibilidade de você reparação de danos, ok? No Brasil, não. Próximo princípio, artigo 5º do CPC, boa-fé processual. As partes têm o dever de agir com boa-fé no processo. Atos de má-fé são punidos com multas, a chamada litigância de má-fé. Se vocês quiserem anotar, artigo 79 ao artigo 81 vai tratar sobre isso. A gente vai trabalhar mais à frente
esses casos de litigância de má-fé. Então, se eu uso o processo para ganhar tempo, para enrolar, para pedir coisa que eu não tenho direito, tudo isso pode configurar má-fé ou litigância de má-fé, e a consequência é multa, ok? Estou falando rápido, vocês podem pausar o vídeo, então não tem problema. Próximo, artigo 6º, inovação do nosso código, não tinha previsão no código antigo. Primazia na decisão de mérito, o que é isso? Antes, o importante para o juiz era dar sentença, independente se era com mérito ou sem mérito. Ou seja, minha filha, por exemplo, menor de idade, entra com a ação sem estar representada. Falta um pressuposto processual, lhe falta capacidade processual ou capacidade de estar em juízo, artigo 70 do CPC. Já falamos lá atrás quando trabalhamos pressupostos. Se passar batido, o juiz extinguiria o processo. Olha, falta pressuposto, extinção do processo. Hoje não. Ele vai tentar arrumar. Olha, parte, tem um erro, corrige. Então o objetivo do juiz hoje não é só dar sentença. O objetivo do juiz hoje é dar sentença que entrega o mérito, resolve o mérito, acaba com a pendenga, resolve esse problema. Quer resolver a lide. O objetivo é esse, resolver a lide. Então o que a lei traz hoje? Traz que, quando possível, o juiz determinará a correção de vícios sanáveis, ou seja, quando tiver alguns erros que podem ser sanados, o juiz vai mandar corrigir esses erros antes de extinguir o processo sem resolução de mérito. Então ele vai dar uma chance para a parte corrigir. Meu brother, você faltou isso aqui. Mãozinho, ó, tem que corrigir isso aqui. Vou te dar um prazo para corrigir. É claro, pessoal. Se a parte não corrige, aí não tem outra saída a não ser extinção do processo sem análise do mérito. Mas o objetivo principal é entrega o mérito, entrega o mérito, entrega o mérito. Ok? A ideia é essa. Extinguir processo entregando o mérito. Anota alguns artigos que são importantes para a gente estar fundamentando. Principal deles, artigo 317 do CPC. É o principal artigo que fala sobre isso. Olha, quando possível, o juiz mandará corrigir os vícios. Ok? A gente pode citar outros. Por exemplo, o artigo 139 do CPC fala sobre isso também. Poderes do juiz. Lá no seu inciso 9, fala sobre isso. Corrigir os vícios sanáveis. Artigo 76 também fala, olha, verificada a incapacidade ou alguma irregularidade, o juiz manda fixar prazo para corrigir. Então hoje a ideia do processo é, se for possível, vamos corrigir os erros para que o juiz possa fazer análise do mérito. Muito importante esse princípio, porque a inovação do nosso código nós não tínhamos no código anterior. Então, fica a dica. Cuidado que esse artigo ele é muito cobrado em prova. Beleza? Dando seguimento. Princípio da isonomia ou igualdade. Está lá no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo, idade, opção sexual, está lá. Todos são iguais. E onde tem previsão no CPC? Artigo 7º, parágrafo... Não, artigo 7º, primeira parte. Pessoal, nós temos que tratar as partes de forma igual, ok? Os mesmos benefícios e privilégios da parte autora também devem ser concedidos para a parte ré. Só que existe dentro do princípio da isonomia, nós temos uma situação que é muito aplicada hoje em dia, que é o chamado ideal aristotélico de igualdade, ou princípio aristotélico de igualdade. Todo mundo já ouviu falar. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Como que eu posso tratar duas partes de forma igual se as duas não estão no mesmo patamar de igualdade?
Não é possível isso. Então, por isso que o código vai trazer alguns dispositivos para fundamentar isso. Por exemplo, para mim o maior deles, Código de Defesa do Consumidor, CDC, Lei 8.078/90. Gente, consumidor e fornecedor, eles não estão no mesmo patamar de igualdade, impossível isso. Você e a Sony estão em patamares diferenciados. Você e a Apple, você e a Claro e assim sucessivamente. Tá aqui, ó. Fornecedor tá lá em cima e a gente tá aqui, ó, aqui embaixo. Então, o que a lei tenta fazer? Traz benefícios para o consumidor para quê? Para tentar diminuir essas desigualdades. Por exemplo, inversão do ônus da prova. Regra geral, eu, autor, alego, eu provo. Relação de consumo, não. Eu, autor, alego, cabe ao fornecedor provar que eu estou falando é mentira. Ok? Então é um benefício inerente ao consumidor. Outros exemplos. Artigo 1048. Os casos de prioridade de tramitação de processo. Você que tem 20 anos, está começando a sua vida, e um senhor de 70 não está no mesmo patamar. Então o processo do senhor de 70 tem que andar mais rápido do que o seu. Concurso público, empatou. Último critério, idade. O mais novo sai, o mais velho entra. Qual que é a alegação? O mais novo vai ter mais chance de fazer mais concurso. Então a chance dele é maior de ter êxito. Entendem? Então, sem situações que a lei não pode tratar de forma igual. Outros exemplos, nós vamos encontrar vários exemplos além do código, por exemplo. Prazos diferenciados. Artigo 180, 183, 186. MP tem prazo em dobro. Fazenda Pública tem prazo em dobro. Quem é Fazenda Pública? Município, estados, DF, União, autarquias. Eles têm prazos dobrados. Defensoria Pública. Por que a Defensoria Pública? Quantidade de processo. Por que o MP? Quantidade de processo. Então, há uma situação que não está em patamar de igualdade, a lei tenta diminuir esse patamar. Ok? Eles tentam se aproximar cada vez mais de igualdade. Então, princípio aristotélico de igualdade. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida de suas desigualdades. Ok? Próximo princípio. Princípio do contraditório. Previsão constitucional, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Lá vai estar o contraditório e a ampla defesa. A gente vai falar de ampla defesa também. Fica tranquilo. O que é o princípio do contraditório? É você informar primeiro que existe um processo contra o réu, então você tem que comunicar ao réu que existe esse processo e depois você tem que comunicar às partes de todos os atos processuais. Como assim? Juiz marca uma audiência. Eu tenho que informar as partes que marcou a audiência. Contraditório. O juiz deu sentença, o juiz deu uma decisão. Eu tenho que comunicar às partes que o juiz deu uma decisão para que as partes tomem ciência dessa decisão. Entendem? Então, o contraditório é você, primeiro, informar o réu que existe um processo contra ele, primeiro caso. E, em segundo lugar, busca informar ambas as partes, autor e réu, de todos os atos processuais que estão acompanhando. Qualquer ato do Poder Judiciário, as partes têm que tomar ciência, têm que ser comunicados deste ato. Ok? Então, contraditório é dar ciência à parte. Regra geral, essa ciência, a gente vai estudar isso um pouco mais à frente. Ocorre primeiro, eu comunico a parte como? Citação do réu. Artigo 238 do CPC trata da citação do réu. Ok? E como é que a gente comunica todos os demais atos? Intimação das partes. Então tem a citação e a intimação. E a gente vai estudar os dois com mais detalhe. Nossa última matéria nesse semestre, a gente vai trabalhar com mais detalhe. Espero que nós estejamos juntos e misturados em sala de aula. Beleza? Só que tem uma questão bem importante para a gente trabalhar
Eu vou trazer um caso, um exemplo prático para a gente tentar entender. O que é isso? É o chamado, gente, contraditório postergado ou diferido. Anotem isso. Contraditório, postergado e diferido. Vai lá no parágrafo do artigo 9º, anotem isso lá no parágrafo 9º. Fala assim, olha, em regras, decisões não serão concedidas sem que o réu manifeste, exceto, vai trazer 3 exceções. Tutela de urgência, tutela de evidência e o 701. Anotem nesses 3 aí, ó. Contraditório, postergado, diferido. Rabisquem o código de vocês. Anotem isso para vocês não esquecerem. O que é isso? Vamos entender com exemplos práticos para vocês terem a noção um pouco mais tranquilo com isso. Tá aí, olha. Em cima é o que normalmente acontece. Como é que funciona o contraditório normalmente? Nós temos a petição inicial, onde o autor vai falar, então o autor está falando através da sua petição inicial, vai colocar seus argumentos, vai colocar todas as informações importantes, vai apresentar suas provas, tudo. Tudo que ele achar pertinente, ele vai apresentar. Depois, o réu vai ser citado. Lembra que a gente falou? Citação do réu é você comunicar ao réu que existe um processo contra ele. E o réu vai ter a chance depois também de apresentar as... Desculpa aí, gente. O réu vai ter a oportunidade de apresentar as suas argumentações e também os seus fatos e provas. Então, da mesma forma que o autor apresenta os seus fatos e provas lá na petição inicial, certo? O réu também vai ter esse direito de apresentar os seus fatos e as suas provas. Isso é o normal. E depois o juiz profere decisão. Ocorre que esse é o normal. Então nós temos primeiro o autor fala, réu fala, toma conhecimento, réu fala, efetiva-se o contraditório e só depois há uma decisão judicial. Isso é o normal. Só que, pessoal, quando que nós teremos o contraditório postergado ou diferido? Olha lá, o exemplo abaixo. Lembra que a gente falou acima? Primeiro petição, depois réu fala e depois decisão, certo? Aqui não, gente. O contraditório postergado, diferido, não acontece dessa forma. Primeiro petição inicial. O que é postergar? É jogar para frente. Eu estou prorrogando a sua ocorrência. O contraditório tem que ocorrer logo após a petição inicial, só que nesse caso não vai acontecer isso. Olha lá, no desenho que eu coloquei para vocês. Petição inicial, vem uma decisão judicial primeiro, aí depois tem a citação do réu e resposta. Ou seja, o contraditório é jogado lá para frente. Ao invés de ser autor fala, réu fala, decisão, aqui não. Autor fala, decisão e depois o réu fala. Quando que vai acontecer isso? Nas hipóteses do parágrafo único do artigo 9º. São essas hipóteses, pessoal. Tá lá, tutelas de urgência. Vamos dar um exemplo para ficar ilustrando para vocês entenderem melhor. Algo que nunca acontece. A Claro negativou meu nome de forma indevida, alegando que eu não paguei minha conta de janeiro, por exemplo. Janeiro anda muito perto. Dezembro. Não paguei a conta de dezembro. Isso é a alegação da Claro. Eu entro com a ação. Junto à minha conta de janeiro paga, bonitinho, paguei antes da data, tá tudo certo, código de barra, comprovação, tudo ok. E fala, excelência, eu quero indenização. Eu quero a obrigação de fazer para tirar meu nome, mas eu quero uma indenização de qualquer maneira. Olha, ele negativou meu nome devidamente. Então, por favor, como está bem comprovado que está pago, tira o meu nome do SPC. Me dê uma tutela de urgência, que começa lá a partir do artigo 294 do CPC. Me dê uma tutela de urgência para tirar o meu nome do SPC.
Ou seja, eu vou entrar com a ação, o juiz vai dar uma decisão, se tiver tudo ok, ele vai conceder, vai mandar tirar meu nome da SPC, e só depois o réu vai ser informado. O réu vai ser informado já com obrigação de tirar meu nome, olha que maravilha. Então, assim que o réu tomar ciência, ele já vai ter que tirar meu nome da SPC. Imediatamente. Então, olha, comparando esses dois gráficos, o contraditório ele é postergado, ou seja, o contraditório é jogado para frente. Tá vendo? Nesses casos, artigo 9º, parágrafo único do CPC. Escrevam lá na frente, gente, contraditório, postergado e diferido. Vamos rabiscar esse código seu. Não tenha dó de rabiscar código. Não faz mal, viu? Não tenha dó. Isso aí tá fazendo bem para você, porque toda vez que você passar nesse artigo 9º, vai martelar isso na sua cabeça e você vai ter essa consciência do que esse contraditório postergado ou diferido. Ok? Regra geral, petição, réu é informado e depois decisão. O postergado não. Petição, decisão e depois a comunicação do réu. Beleza? Tranquilo? Dando seguimento aqui. Artigo 9º do CPC. O que o artigo 9º fala? Princípio da ampla defesa. Moçada, essa ampla defesa, ela tá junto com o contraditório. Muita gente fala, mas é o mesmo princípio. Contraditório e ampla defesa é tudo a mesma coisa. Não é, gente. Não é tudo a mesma coisa. Um não vive sem o outro, mas são princípios independentes. Como assim, Rafael? Já imaginou, pessoal? Vamos pegar a seguinte situação. Eu informo ao réu que existe um processo contra ele. Ok? Eu vou informar o réu que existe um processo contra ele. Bacana. Só que eu falo, réu, eu tô te avisando que existe um processo contra você, só que você não tem nenhum mecanismo de defesa. Você não tem nenhum mecanismo de defesa. Você não tem. Você não tem essa possibilidade de se defender. Ok? Então vamos lá. Já imaginou, réu? Existe um processo contra você, só que não há nenhum mecanismo de defesa. Você não pode apresentar fato, você não pode apresentar prova, você não pode fazer absolutamente nada, ok? Só estou te avisando. Não existe isso, gente. Ou da mesma forma, réu. O réu tem todos os meios de defesa, só que eu não vou informar o réu que existe um processo contra ele. Não tem como, gente. Então, contraditório e ampla defesa são dois princípios que andam juntos. Se você pegar lá artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, fala assim, olha, aos litigantes em processos administrativos e judiciais serão assegurados o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ok? Então, todo tipo de processo, judicial ou administrativo, são assegurados os princípios do contraditório e ampla defesa. Então, contraditório, primeiro, informar o réu que existe processo contra ele, e depois informar as partes dos procedimentos que vão acontecer. Ampla defesa, todos os meios de defesa que o autor tem, o réu tem. Então, se o autor pode ouvir uma testemunha, o réu pode ouvir uma testemunha. Se o autor pode juntar um documento, o réu pode juntar um documento. Se o autor pode pedir perícia, o réu pode juntar perícia, pedir perícia. Então, todos os meios de prova que o autor tem, o réu também vai ter. Então, isso é ampla defesa. Você possibilitar que o réu apresente os seus meios de defesa naquele processo. Beleza? Mesmo fundamento, artigo 7 constitucional, artigo 5º 55 e artigo 7º do CPC vai trabalhar com isso. Próximo princípio nós vamos ter princípio do devido processo legal. Princípio do devido processo legal. Princípio constitucional, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Gente, devido processo legal é sinônimo de processo justo. O que seria processo justo? Processo justo é aquele processo que obedece aos mínimos dispositivos legais
indispensáveis para o processo. É quando você obedece às garantias mínimas da parte. Então ninguém pode ser privado dos seus bens, ninguém pode ser privado de sua liberdade sem o devido processo legal, sem passar por um processo onde tenha contraditório, onde tenha ampla defesa, onde tenha um juiz que seja imparcial, aquele que não é tendencioso a nenhuma das partes. Um juiz natural, lembra que a gente falou lá atrás? Juiz natural. Então, devido processo legal é sinônimo de processo justo. Aquele processo que obedece princípios, garantias constitucionais mínimas da parte. Então tem que obedecer no mínimo contraditório, ampla defesa e juiz imparcial. Então, artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal vai trabalhar este princípio. Ok? Dando seguimento. Princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 8º do Código de Processo Civil. Moçada, isso aí tem tudo a ver com a dignidade da pessoa humana geral. Artigo 1º da Constituição Federal é um princípio supranacional, um princípio mundial. O que fala sobre isso? As partes têm o direito de serem tratadas com dignidade pelo Poder Judiciário. Formas de tratar isso, além de tratar pela figura física do juiz, de ser bem atendida, de não faltar com respeito, tem alguns dispositivos, por exemplo, o artigo 1048, que nós já falamos, prioridade de tramitação. Uma pessoa que tem uma doença, ela tem prioridade no que o processo ande, primeiro. Claro que vai ter essa prioridade, ok? Então tem que ter essa prioridade de tramitação. Isso é dignidade da pessoa humana. Não pode esperar muito o processo, então tem que passar na frente de outros processos. Por quê? A situação lhe permite falar isso. Então, dignidade da pessoa humana, artigo 8º do Código de Processo Civil. Beleza? Dando continuidade, nós temos um princípio novo, também está despencando em prova. Princípio da vedação da decisão surpresa. O que seria isso? Vamos entender aqui. O que a lei fala? Primeiro, depois a gente traz um exemplo para tentar elucidar isso para vocês. O juiz não pode proferir uma decisão baseando em um fundamento que as partes ainda não discutiram. Pode parecer que é confuso, mas não é. Vamos entender isso aqui. Vamos pegar um exemplo. O autor ingressa com ação, acidente de trânsito, alegando culpa exclusiva do réu. Ele alega que o réu furou sinal e colidiu com seu carro. Bacana. Culpa do réu. O réu, na sua contestação, fala, opa, não, negativo, culpa concorrente. Eu furei o sinal vermelho? Sim, ele estava no amarelo para o vermelho. Só que o autor estava a 200 km por hora. Ele estava em excesso de velocidade. Então a culpa não é só minha. A culpa também é do autor. Então culpa concorrente. Para vocês saberem, caso haja culpa concorrente, indenização cai. Ok? Porque ambos deram causa. Beleza. O juiz vai analisar se é culpa do autor, se é culpa do réu, perdão, ou se é culpa concorrente. E o juiz observa que, caramba, está prescrito o direito do autor. Olha que louco. Por quê? Se você pegar lá o artigo 206 do Código Civil, as ações de reparação civil prescrevem em 3 anos. Então, em 3 anos, a ação de reparação civil está prescrita. E vamos colocar que o acidente aconteceu em 2015. A ação é de agora. O juiz para e olha, opa, tá prescrito, vamos acabar com esse negócio. Mas espera lá, o autor não falou de prescrição, nem o réu falou de prescrição. Então o que o juiz vai ter que fazer? Autor e réu, o que vocês acham de prescrição neste caso? Fala pra mim, traz seus argumentos aí. O autor vai falar, o réu vai falar, aí ele decide com base na prescrição. Ele pode direto decidir sobre isso? Não, porque as partes não se manifestaram sobre esse tema. Então o juiz não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Então, o juiz não pode proferir uma decisão cujo fundamento
não foi discutido pelas partes, ou seja, esse fundamento, nem o autor nem o réu apresentaram nada sobre ele. Então o juiz não pode decidir. O que o juiz vai ter que fazer? Intime assim as partes para manifestar sobre a possível ocorrência de prescrição. E aí? Depois que o autor fala, depois que o réu fala, aí o juiz pode decidir com base na prescrição, ok? Porque é vedado, é proibido, é defeso o juiz proferir decisão utilizando o fundamento que as partes ainda não manifestaram. Artigo 10 do CPC. Então escrevam nesse artigo 10, vedação da decisão surpresa, vedação da decisão surpresa. Não deixe de anotar, importantíssimo isso, ok? Artigo 10 do CPC, vedação da decisão surpresa, ok? Beleza? Antes do nosso intervalo, dá para a gente começar a trabalhar mais um. Vamos fazer 2 blocos hoje. Princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Vou fazer aqui. Aonde fala princípio da publicidade, pessoal? Está lá na nossa Constituição Federal. Princípio da publicidade, anotem aí. Artigo importante. Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. O que fala esse artigo? Em regra, todos os atos processuais serão públicos. Em regra, todos os atos processuais serão públicos. Então, segunda-feira não vai ter gente, vai estar fechado. Quando acabar esse coronavírus, se você for ao fórum, você tem direito de assistir uma audiência. Você tem direito de manusear um processo. Fala assim, olha, eu quero ver um processo criminal. Pode? Pode. Não tem nada a ver não. Tem gente que adora ver morto, né? Andar pro fórum fuçar nos processos criminal. Pode? Pode. Olha, quero assistir uma audiência civil. Posso? Posso. Você não pode entrar no meio, mas antes você pode. Então, regra geral, todos os atos processuais serão públicos. Então você pode participar de uma audiência, você pode manusear um processo, isso é a regra. Só que nós temos algumas exceções. As exceções estão lá no artigo 189 do CPC. Há 2 exemplos que eu gosto de ilustrar bastante. Primeiro deles, todas as ações que tramitam na vara de família são casos de segredo de justiça. Então se você for lá amanhã, assistir uma audiência de divórcio, uma audiência de guarda, uma audiência de interdição, de separação de corpos, de alimentos, você não pode entrar em hipótese alguma, a não ser que as partes deixem, ok? Ah, o juiz quer deixar, ele pode? Nenhum juiz tem esse poder, gente. Somente o autor e réu pode deixar entrar. Tá? Então, todas as ações que correm na vara de família são considerados casos de segredo de justiça. Alguns anos atrás passou um Profissão Repórter falando sobre alienação parental. Perdão, teve também, mas foi de guarda compartilhada. E o repórter acompanhou uma audiência de guarda compartilhada. Lógico, não mostrou o rosto, colocou aquela voz de pato rouco. Por que ele pôde participar da audiência? Porque o juiz deixou? Não, o juiz não tem esse poder. A juíza perguntou, autor, você se importa? Não. Réu, você se importa? Não. Aí ele pode assistir. Nenhum juiz tem esse poder. Lá no Ser Justo, na faculdade, direto tem ações de família. Os estagiários querem participar dessas audiências. Primeira coisa que a conciliadora fala, olha, tem estagiário aqui fora querendo assistir. Você se importa? Não, eu me importo. Eu quero ficar sozinho lá com o advogado e as partes. Beleza, gente, nada e ninguém tem o direito de obrigar as pessoas a deixarem. Somente o autor e réu tem essa prerrogativa de deixar acontecer. Beleza? Então, o primeiro exemplo que a gente tem é as ações de família. Por quê? Gente, são casos delicados, casos muito pessoais. Então, o juiz não vai deixar você assistir. Mas a audiência civil, você consegue assistir. A audiência criminal, em regra, a gente consegue assistir. Agora, vara de família, meus queridos, não tem como. Se eu chegar amanhã para ver um processo na vara de família, a primeira coisa que você vai perguntar, você é advogado ou parte desse processo? Não. Então, meu brother, você não tem direito de mexer no processo. Eu não posso lhe entregar esse processo. Ok? Vamos fazer uma pausa
do primeiro bloco, a gente fecha o primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. Até mais.